Oi, tudo bem? Aqui é o Hinaldo do canal Candidato 2020, o direito eleitoral no dia a dia. Falo para o eleitor, para o candidato, para o partido. Muito bem, pessoal. Vocês aí que acompanham o meu canal, hoje eu tenho uma entrevista, que é uma série de entrevistas. A de hoje é a primeira com o Renato Nora Coelho, que vai falar sobre o supervisor de prédio. Quem é o Renato Nora do Coelho? Ele é o chefe da 131 Zona Eleitoral de Volta Redonda, que fica no estado do Rio de Janeiro. Ele vai falar sobre o supervisor de prédio. O supervisor de prédio, ele foi criado em 98, na primeira eleição para o interior com urna eletrônica, e depois os outros TREs. Foi criado pelo TRE do Rio, e mais tarde os outros TREs também resolveram criar esta figura, que é o supervisor de prédio, que agora eu vou perguntar ao Renato, não vou falar mais nada do supervisor, vou perguntar a ele, vamos começar a entrevista. Renato, se eu fosse convocado hoje para ser supervisor de prédio, eu cheguei lá, o que você vai falar para mim? Como é que você vai me instruir para eu trabalhar? O que eu tenho que fazer hoje? Bom dia, Hinaldo. Bom Obrigado pelo dia. convite aqui de participar aqui do seu canal e conversar um pouquinho sobre as eleições. Pois é, essa função de administrador de prédio, né, o termo que o TSE convencionou de chamar administrador de prédio, ele faz parte da nossa equipe chamada do apoio logístico da eleição. Então, nós temos as pessoas que são convocadas, digamos assim, para a atividade fim lá, né, que é o funcionamento das sessões eleitorais, que são os mesários, né, e aí, mesário que eu digo como gênero, né, porque aí temos os presidente, primeiro e segundo mesário e secretário, e temos os outros convocados que compõem o apoio logístico, né, dentre eles essa função de administrador de prédio. Essa função é uma função muito importante, considero uma função chave para a eleição, porque o administrador de prédio, na verdade, ele organiza o local de votação, a principal tarefa dele é essa. Então, ele prepara o local, geralmente no sábado, e no domingo ele presta informações aos eleitores, ele dá auxílio às sessões, Então, geralmente as pessoas... Oi? É isso que ele vai fazer no dia da eleição. Isso No que ele vai fazer domingo. no dia da eleição. No dia 15 de Ele dá novembro. informações, né, aos eleitores, ele presta auxílio ali aos presidentes, aos mesários, tanto que você sabe que a gente costuma convocar para essa função, geralmente ex-presidentes de sessão, pessoas experientes que conhecem muito bem o trabalho e que, diante de uma dúvida ou intercorrência lá no dia da eleição, ele tem condições, né, pela experiência, pelo conhecimento adquirido, de prestar auxílio lá nas sessões. Mas ele vai antes, né? Tem que ir no sábado também, na véspera. Tem que ir no sábado. Tem que ir no sábado, e esse ano isso se tornou até mais importante, porque nós vamos começar a votação um pouco mais cedo, né? Às 7 horas da manhã, não às 8. E por isso é importante que esse trabalho de preparação no sábado seja bem feito, né? Para que as pessoas já cheguem lá no domingo com um local devidamente sinalizado e as sessões até já pré-montadas, né? Para isso, também uma novidade no caso da nossa zona é que esse ano nós vamos também convocar os presidentes de sessão para participarem também desse trabalho no sábado. Ah, bacana. Não vai ficar só com os supervisores, não. Os presidentes de sessão também estarão lá no sábado para receber o material e já montar o local. Porque tem várias sessões no local de votação, porque aqui em Volta Redonda, os locais de votação são as escolas. Em Barra do Piraí era igreja, era prefeitura, era sindicato. Então, aqui são as escolas. E são várias sessões, realmente, um só. Mesmo que você tenha 3, 4, 5 supervisores administradores de prédios, né, você precisa de ajuda para carregar a urna para lá, carregar a cabine de votação, arrumar a sala. Exatamente. Então, se você quiser falar mais sobre esse preparo no sábado... E tem locais que nós temos 20 sessões funcionando, né? São locais grandes que precisam ter lá
a sinalização para o eleitor não ficar lá totalmente sem saber onde vota, né? E então vai ter esse trabalho em conjunto aí de presidente de sessão com administradores esse ano. E uma coisa muito importante é a sessão especial para as pessoas que têm dificuldade de locomoção, a sessão ficar no andar térreo. Isso, Isso todo é uma local coisa muito tem importante. Uma sessão exatamente para isso, né? Que é a sessão que obrigatoriamente tem que ter acessibilidade, chamada sessão especial. Agora, o que todo supervisor está perguntando, que eu sei que eles vão perguntar, e presidente eles vão perguntar também, se pode ir de bermuda. É verdade, é verdade. Essa pergunta é recorrente e a nossa resposta é o seguinte: proibido não é, legalmente falando, né? Porém, a nossa recomendação, como as pessoas estarão lá no exercício de uma função pública, né, no dia da eleição, a eleição a gente sabe que é uma festa, e tem que ser mesmo. Mas as pessoas convocadas, eles estão ali na função de funcionário público no dia. Então, inclusive em situações que elas precisam até exercer até autoridade, né? Então, por esse motivo, a gente recomenda que não use, tá? Mas isso, para os administradores de prédio, a gente já claramente recomenda que não use. E no caso das sessões, aí cabe ao presidente tomar essa decisão, né? Mas a nossa recomendação, como Justiça Eleitoral, é que as pessoas evitem. Isso é muito importante que você falou, que eles são servidores públicos no dia da eleição. A lei os considera servidores públicos. Eles têm que prestar atenção, porque eles têm uma responsabilidade muito grande nesse dia. Exatamente. Inclusive penal. Inclusive penal, exatamente. Agora, nós estamos vivendo um momento aí muito difícil, um momento inédito, que essa pandemia, que eu nunca vi um vírus causar tanto problema no nosso planeta. Começou lá na China e passou. A Europa está na segunda onda, os Estados Unidos também, eu ouvi falar que está aumentando. Aqui no Brasil, graças a Deus, está diminuindo. Ninguém sabe se vai ter uma segunda onda, se não vai ter. Mas e para votar? Qual é a recomendação? Qual é o protocolo agora do TSE? Qual é a recomendação no dia da eleição por causa dessa pandemia? As pessoas vão votar, como é que as pessoas devem se portar? Então, para isso foi, né, tema da principal, essa é a principal preocupação dessa eleição, né, e o TSE se debruçou, assim, sobre esse assunto com muito cuidado, né? Então, o ministro Barroso, que é o atual presidente do TSE, ele compôs uma comissão, né, formada por especialistas, do Hospital Sírio-Libanês, da Fiocruz, os melhores cientistas do Brasil, né, nessa área. E a partir do trabalho deles, foi criado um protocolo sanitário, que são exatamente as regras que devem ser obedecidas esse ano. Então, por exemplo, todo convocado esse ano vai receber o EPI, Equipamento de Proteção Individual, máscara, face shield, várias máscaras, inclusive, para trocar durante o dia, porque não vai ser uma só. Explica aí o que é face shield. Face é fácil. Aquela proteção, né? O pessoal de plástico, né? Que a gente vê no supermercado. No supermercado a pessoa bota aquele negócio. Tem. Álcool gel, a Justiça Eleitoral vai fornecer, inclusive frascos individuais para cada convocado, frascos para o eleitor utilizar. Ah, legal. Então, há todo um cuidado, né? O eleitor não vai entregar o documento mais para o mesário, ele vai exibir a uma certa distância. Então, o mesário não vai tocar no documento do eleitor. O eleitor está sendo, através das campanhas, orientado a levar a sua própria caneta. Então, assim, tudo foi pensado para se fazer uma eleição dentro desse cenário que a gente está vivendo. Ele vai levar caneta, justamente para não ser contaminado. Porque se for uma caneta para ser usada por todos os eleitores, igual antigamente, né? O presidente pega a caneta, o eleitor... E aquela caneta fica na sessão das 7 até as 5 horas, olha, vai ficar cheia de vírus. Então, ele leva a própria caneta, que ele vai estar cuidando da sua própria saúde.
Isso. E claro que, se eventualmente um eleitor não levar a caneta, ele vai utilizar a caneta da sessão, mas aí todos já estão orientados a imediatamente utilizar o álcool gel. Inclusive, vai haver um álcool, que é o álcool líquido, que é justamente para higienizar superfícies e objetos, né? Ah, interessante. Agora, eu sou supervisor. Que horas que eu tenho que chegar lá no domingo, no dia 15 de novembro, no dia da eleição? Aliás, 15 de novembro é a data da proclamação da República. Escolheram bem quando fizeram essa... E nos anos 70 era o dia da eleição. 15 de novembro. Depois que mudaram para 3 de outubro, depois mudaram para ser o primeiro domingo de outubro, mas 15 de novembro. Então, eu sou supervisor. Que horas que eu chego lá na sessão? Olha, esse ano, devido ao início mais cedo da votação, nossa orientação é que eles cheguem às 5h30 da manhã, nos locais de votação. O horário dos mesários de chegada é 6 horas, né? Então, o supervisor acaba tendo que chegar um pouco mais cedo para poder... até que se eventualmente ele se deparar, por exemplo, com a escola fechada, o cartório eleitoral já vai estar funcionando desde as 4, para qualquer imprevisto, né? Mas se eventualmente ele se deparar com a escola fechada, por exemplo, ele vai entrar em contato com a gente, né, já vai estar lá pronto para entrar em contato com a pessoa responsável, enfim. Isso já está tudo planejado. Ok. E agora, acabou a eleição. Eu sou supervisor, fiquei o dia inteiro lá, cheguei às 5h30. A eleição vai 5h30 da manhã, mas a eleição vai terminar às 5 horas mesmo, às 17 Isso, horas. vai ser de 7 da manhã às 5 da tarde. Aí acabou, o presidente encerrou lá, a urna fez aqueles procedimentos todos. Aí o que eu faço? Eu, como supervisor? Então, o supervisor, aí começa uma parte muito importante do trabalho deles, que é o fechamento das sessões. Né? A partir do momento que as sessões fazem lá os procedimentos, encerram, emitem lá os boletins, enfim, fazem o procedimento de encerramento, cada sessão vai se dirigir aos seus supervisores, que estarão num local, né, que eles próprios estabelecerem lá na escola, e vão entregar todo o material da sua sessão. Então, ali o supervisor vai conferir se todos os boletins foram emitidos, se todo o material está sendo devolvido corretamente. Para isso, o cartório envia para eles um checklist, que todos os itens que devem ser conferidos, e é um trabalho que tem que ser feito com muita calma, porque a gente entende que nessa hora as pessoas às vezes já estão cansadas, né? Os mesários já querem entregar tudo e ir embora. A gente sabe que tudo isso acontece, faz parte, mas a nossa recomendação para os supervisores é que mantenham a ordem nessa hora, né? E façam com calma, porque realmente qualquer erro ali devido à desatenção, pressa e tudo, repercute depois de uma maneira muito ruim na hora da gente totalizar. Você viveu isso várias vezes, né? Várias vezes. E é muito complicado você depois chegar na hora de transmitir um resultado e aquela mídia não leu porque não foi devidamente encerrada, enfim, não gravou, e até você localizar aquela urna para poder fazer a extração de dados é uma situação bem, bem ruim. A gente procura evitar. Então, sendo feito, a orientação que a gente passa lá para os mesários é encerrar com calma as etapas todas ali, a própria urna vai informando o que tem que ser feito, e os supervisores também conferir certinho se todos os boletins, se está tudo ali mesmo, se todos os itens daquela sessão foram cumpridos. Porque realmente terminou às 5 horas, o trabalho não termina para o cartório às 5 horas. O trabalho só termina depois que é tudo transmitido. Ainda vai, como é eleição municipal, só vai terminar a hora que nós divulgarmos, que o cartório eleitoral divulgar os eleitos. Exato. Prefeito e vereadores. Exatamente. Então, se realmente se atrasar, o cartório vai ficar até 9 horas da noite, até 10 horas. Quer dizer, já teve época de eu ficar até 6 da manhã
na eleição de 2002, quer dizer. E outra coisa, olha só, olha que se o cartório vai começar a funcionar às 4 da manhã, o cartório vai ficar das 4 da manhã até a hora que terminar direto. E no sábado também tem trabalho. Tem a eleição, o sorteio da urna lá para a auditoria, né? Para auditoria, exatamente. É. Antes de encerrar, Renato, eu queria que você voltasse um pouquinho. Sim. Você estava falando lá dos supervisores no sábado, nós falamos no domingo, né? Aí no sábado eles vão para o local de votação e as urnas vão chegar lá? Exatamente. Eles vão no sábado às 13 horas nos locais de votação e nesse horário nós vamos começar a distribuir. E esse ano, outra novidade, além das urnas, nós vamos levar o próprio material dos supervisores e das sessões. Porque pela questão toda de pandemia e tudo, a gente evitou qualquer tipo de deslocamento anterior deles, né? Eles não tiveram que comparecer para tomar posse, foi tudo remoto esse ano. Não fizemos a reunião, nossas tradicionais reuniões de treinamento, né? Foi tudo online. E então nós vamos mandar todo o material no sábado. Então, tanto o presidente de sessão quanto administradores de prédio devem estar nos locais de votação, no seu local de votação, a partir das 13 horas de sábado. Ok, agora, uma outra coisa, né? O pessoal tem que ficar calmo, porque o cartório não é uma máquina. O cartório depende de quê? Dos motoristas da prefeitura para transportarem as urnas, da polícia militar, que vai ter que acompanhar as urnas. Quer dizer, se não chegarem essas pessoas, não adianta ficar ligando, a urna não chegou. Mas se... Né? O que acontece é o seguinte, a gente começa a operação toda, a gente não pode chegar lá e não ter ninguém para receber. Né? Então, a gente marca com eles a partir das 13 horas, é o horário que a gente começa, é a hora que o primeiro ônibus nosso sai, para cumprir uma rota determinada lá de 5, 6, até 5 ou 6 escolas, geralmente, cada ônibus leva, né? Então, o ônibus ele tem que parar em 5 locais, um local, né? Ele vai parar um local de cada vez, vai desembarcar tudo e tal. Esse ano tem até mais material para ser transportado do que no passado. Então, a gente pede um pouquinho de paciência, porque realmente não é uma logística tão simples assim de acontecer. E tem que desembarcar com calma, não pode deixar a urna cair. Sim, isso. Exatamente. Não tem lugar para ter, né? Não tem lugar para pressa. Renato, agora eu acho que terminaram as minhas perguntas. Se você tiver alguma coisa aí para acrescentar, eu agradeço. Não, eu que agradeço, Rinaldo. Obrigado aqui pela oportunidade aqui de conversar. E aproveitar que a gente vai divulgar essa conversa para os nossos amigos e amigas lá, administradores de prédio, que aproveitar para acompanhar o seu canal aqui no YouTube, que tem bastante material interessante sobre direito eleitoral, e dizer que o cartório está à disposição de todo mundo lá para qualquer eventualidade, qualquer dúvida. Obrigado. Então tá, eu agradeço, peço ao pessoal que está assistindo para deixar um comentário, as perguntas sobre isso aqui que ele falou, eu vou mandar para ele, hein? Não adianta ficar me perguntando, porque realmente eu não sei. Só vou botar assim, eu mandei para o Renato. Não adianta, porque eu não sei, não estou participando da logística. Então, podem fazer os comentários, podem fazer as perguntas, se inscrevam no canal. E é isso aí. Muito obrigado. Até a próxima. Um abraço. Um abraço.